Olá pessoal, na aula de hoje a gente vai estar aprendendo um pouco sobre manual elétrico, para que serve, como utilizar da forma correta, ok? Mas vamos ao que interessa. A gente vai aprender um pouco sobre o layout da placa, tá? A gente vai visualizar, abrir ele aqui já já, o esquema elétrico em si, isso tudo do aparelho Moto G2, tá certo? A gente vai estudar um pouco siglas do manual elétrico, a simbologia e o troubleshoot, certo? Então, para que serve o esquema elétrico em si? Para a gente identificar as trilhas que estão por dentro da placa, quando a gente quer fazer um jump, ou quando a gente quer identificar um circuito na placa ali e você não sabe qual é exatamente, você quer identificar o setor de Wi-Fi, então você vai no manual elétrico e você descobre onde de forma simples, tá? Ou quando você quer saber o valor de resistência de algum componente, certo? Essas formas que a gente necessita muito no dia a dia de trabalho para poder facilitar a nossa vida, né? Mas quando não, quando você não tiver manual, você pode seguir lá no Google e fazer a pergunta para ele, para o Google, quando você quiser identificar um circuito, aí você coloca lá no Google, setor Wi-Fi Moto G2, e clica lá em imagem, você vai sim ter lá vários uploads de pessoas que postaram informando o setor de Wi-Fi daquele modelo, certo? As siglas, você vai tá verificando que nas siglas tem as iniciais do nome dos componentes, certo? As iniciais, como eles são representados lá no manual elétrico. E a simbologia tem lá o símbolo, certo? Um pequeno desenho que representa o componente lá no esquema elétrico. E o troubleshoot é um tipo de manual elétrico que os engenheiros projetaram para que você consiga, de forma objetiva, resolver os defeitos com o passo a passo que eles dão para você seguir esse passo a passo para tentar resolver o defeito. Eles dão lá os principais defeitos que aquele modelo pode vir a ocasionar e você segue o passo a passo testando componente por componente que ele pede para testar. É diferente do manual elétrico, certo? Aqui você tem que seguir um passo a passo no troubleshoot, que é bem interessante também, né? Ele já diz aqui o possível problema e o que você deve testar, certo? Então vamos estar abrindo aqui o layout, tá? Vamos abrir aqui o layout da placa do Moto G2. Vou dar um zoom aqui. Dar um zoom aqui e vou mostrar aqui uma situação bem legal, que as iniciais, né, dos componentes. Aqui, por exemplo, inicial L quer dizer bobina. Aqui eu tenho uma bobina L1606 e aqui uma bobina L1612. Aqui onde tem TP são pontos alternativos para você fazer jump quando necessário, certo? Você pode fazer jump de acordo com o stat que você vai realizar de continuidade, ou lá no manual de troubleshoot também ele já vai indicar para onde você deve ligar, ou quando você tem aquele programa Phoneboard ou ZXW, que quando você clica num ponto desse aqui, por exemplo, no programa ZXW, se você romper uma trilha de um microfone desse aqui embaixo, você clica sobre a trilha rompida e ele vai te dizer para onde você deve ligar, para onde que aquela trilha está indo. Então, quando ele diz para onde está indo, você já pode fazer o jump daqui de baixo do microfone, do ponto que rompeu, para aqui, por exemplo, para esse ponto aqui, que é um ponto alternativo. Esse ponto alternativo, ele nada mais é que umas bolinhas de cobre, certo? Umas bolinhas de cobre. São várias bolinhas de cobre que tem aqui, ó, na placa. São várias bolinhas de cobre que você pode usar para testar ou fazer jump nelas, certo? Como é a situação aqui do microfone se rompesse aqui. Aí você usando um programa ZXW ou Phoneboard, você vai identificar para onde tem que puxar, certo? Aqui eu tenho, ó, C1635 é um capacitor, R1636 é um resistor, certo? Então é bem interessante você saber desses detalhes aí, porque vai facilitar para você identificar aí os componentes, os circuitos, tá certo? Isso que eu falei faz parte das siglas, tá? Então vamos dar uma olhada aqui nas siglas, que você vai ter que não só memorizar, mas você vai ter que aprender
Literalmente, eu fiz uma relação de todas as siglas que tem no manual elétrico, certo? E essas siglas aqui vai te ajudar muito para você identificar o que significa cada componente, cada circuito, cada CI, entendeu? Porque quando você usar um troubleshoot, vai ter essas siglas aqui que ele vai pedir. Então você tem que memorizar essas siglas para poder identificar o componente, circuito ou CI na placa, beleza? Então vamos passar adiante aqui. Simbologia. Quanto à simbologia, a gente vai ter aqui a simbologia de resistores. Tudo isso aqui é simbologia de resistores. Simbologia de resistores. Mais abaixo aqui eu vou ter a simbologia de capacitores, certo? São vários tipos de capacitores e você vai identificar pela simbologia, certo? Aqui eu tenho simbologia de indutores, que são bobinas, mais bobinas, e aqui eu tenho semicondutores, que são diodos, né? Que ele tem a função de fazer a corrente passar em um único sentido. Então você vai encontrar o diodo comum, o diodo emissor de luz, que é os LEDs, e o diodo Zener, certo? E outros tipos de diodo também. Vou abrir aqui o manual elétrico. Vou mostrar uma situação para você aqui bem interessante. Eu tenho aqui a conexão USB, onde eu tenho aqui, ó, 5 pinos. Pino 1, que é o positivo, 2, que é o positivo de dados, pino 1, positivo de carga, pino 2, positivo de dados, pino 3, negativo de dados, pino 4, neutro negativo, e o pino 5 é o GND, é o terra, beleza? Então, através do manual elétrico, você consegue identificar aqui para onde está indo cada trilha, certo? Quando você quer fazer um jump. Então, aqui ele já mostra o caminho certo. Se rompesse aqui esse pino 5 aqui, ele já indica que ele é terra. Então você pode fazer um jump do pino do conector de carga para qualquer ponto terra da placa. Pino 4, ele já diz que você tem que ligar para um ponto alternativo, TP1001. Pino 3, outro ponto alternativo, TP1002. Pino 2, já tem um diodo aqui. E o pino 1, ele vem para um capacitor C1001, certo? Vamos ver agora o conector da bateria. Ele tem 4 pinos. O primeiro pino ele é GND, negativo. O segundo pino ele vem para um diodo. O terceiro pino também um diodo. E o quarto pino ele vem para um ponto alternativo, que é o TP1007. Então, só para você ter essa noção aí, que é bem simples de fazer a leitura. Lembrando que esse desenho aqui, setinha para dentro do CI, quer dizer que a energia está entrando, só entrando. Setinha para fora, que é esse aqui, ó, a energia está saindo. E setinha para dentro e fora, a energia está entrando e saindo do CI, certo? É importante você prestar atenção nessas coisas aí. Aqui é só uns bisus que eu estou passando para você, para que você consiga fazer uma leitura tranquila aí, para você identificar os circuitos, os componentes, certo? Lá quando eu falei lá dos desenhos, né, que representam os componentes, aqui por exemplo a bobina, ó, tem esse desenho aqui que a gente tinha visto lá, a bobina, certo? Já o capacitor, ó, esse desenho aqui, ó, certo? Então vou dar uma fechada aqui e vamos ver o troubleshoot aqui para finalizar rapidinho. Ele mostra aqui um passo a passo de como você resolver um defeito. Descer aqui um pouco mais para eu te mostrar a você aqui o passo a passo, certo? Aqui, por exemplo, no circuito de carga, ele pede aqui, ó, o passo a passo para você testar os componentes. E se você testar um componente que ele pede e tiver ok, você tem que passar para o próximo. Se não tiver ok, provavelmente o problema está ali onde você identificou que está com falha, certo? Então, o primeiro passo que ele pede aqui é para testar o conector de carga, e a gente testa o conector de carga em si com aquele adaptador, certo? V8, que é para testar, para ver se o conector de carga está intacto por dentro. Em seguida ele pede para testar o capacitor
N1001. Se tiver ok, ele pede para testar o CI U1001 e os pinos 161 e 172. Testar, verificar se está trincado ou não os pinos do CI, certo? Digamos que eu quero encontrar esse CI U1001, então eu vou dar um Ctrl F e vou colar aqui, ó, e vou dar um Enter, certo? Eu vou dar um Enter até chegar no CI. Chegou aqui embaixo. Vou dar um zoom aqui. Pronto. Chegou aqui no CI U1001, certo? Já que eu identifiquei aqui o CI, agora eu vou realizar os testes nos pinos que ele pediu, que é aqui, ó, pino 161 e 172. Mostrar aqui o pino 161. Pino 172 está aqui, o pino 161 está aqui, um do lado do outro, certo? Então a gente vai identificar, até fazer o teste de continuidade, o teste de continuidade nos componentes dessa linha aqui, certo? Aqui, por exemplo, tem um capacitor e tem um resistor, então a gente vai identificar aqui o capacitor e vai fazer o teste de resistência dele, certo? Também, se for o caso, pode testar só a continuidade e, se for o caso, testar na escala de resistência também, para ver se ele está ok, tanto o capacitor como o resistor. E identificar aqui, ó, na entrada aqui do pino ou trilha 161 e 172 se o pino está rompido ou não, se ele for semi-BGA. Se ele for totalmente BGA, não vai dar para verificar porque é bolinha embaixo, certo? Então é bom ficar ligado nisso aí. Bom, é bem simples e basicamente fazer leitura de manual é isso. Então espero que tenham gostado e até mais. Valeu!